Filoteia, São Francisco de Sales. Parte 2, capítulo 19. A Santa Confissão. Nosso Senhor instituiu na sua Igreja o sacramento da penitência ou confissão, para purificar as nossas almas das suas culpas, todas as vezes que se acharem manchadas. Nunca permitas, Filoteia, que teu coração permaneça muito tempo contaminado do pecado, tendo um remédio tão eficaz e simples contra a sua corrupção. Uma alma subjugada por um pecado devia ter horror de si mesma, e o respeito devido aos olhos da Divina Majestade a obriga a purificar-se dele o mais cedo possível. Ah, porque havemos de morrer desta morte espiritual, tendo nas mãos um remédio tão eficaz para nos curar. Confessa-te com humildade e devoção, todos os 8 dias, e, se for possível, sempre que comungares, conquanto tua consciência não te acuse de algum pecado mortal. Aí receberás não só a remissão dos pecados veniais que confessares, mas também muitas luzes para os discernir melhor, muita força para os evitar e uma maravilhosa abundância de graças para reparar as perdas que te tenham causado. E além disso, praticarás nesse ato a humildade, a obediência, a simplicidade e o amor a Deus. Numa palavra, mais virtudes que em nenhum outro ato de religião. Conserva sempre uma verdadeira dor dos pecados confessados, por menores que sejam, e uma firme resolução de corrigir este. Pessoas há que se confessam dos pecados veniais só por um certo hábito que lhes agrada, e sem pensar em corrigir-se, e por isso não se livram deles e se privam de muitas graças necessárias para o seu progresso espiritual. Se te acusas de uma ligeira mentira, de uma palavra um pouco desregrada, de alguma circunstância menos boa do jogo, tenha um verdadeiro arrependimento e uma firme vontade de prestar atenção a isso, porque é um abuso do sacramento confessares-te de um pecado mortal ou venial, sem quereres purificar dele a alma, sendo este o fim pelo qual a confissão foi instituída. Omite aquelas acusações supérfluas, que muitos dizem por rotina: não amei tanto a Deus como devia, não rezei com tanta devoção como devia, não recebi os sacramentos com tanto respeito como devia, e outras coisas semelhantes. A razão está bem de ver-se. Dizendo isso, de nada te acusas, em particular que possa manifestar ao confessor o estado da tua consciência e dizer o mesmo que os homens mais perfeitos deste mundo poderiam dizer, e até mesmo os santos do céu, se ainda se pudessem confessar. Procura a razão particular porque te tens acusado de um modo tão geral, e assim que achares, expõe teus pecados de um modo simples e natural. Por exemplo, acusas-te de não ter amado o próximo como devias. Foi, talvez, porque, sabendo da indigência de um pobre que facilmente podias socorrer e consolar, omitiste este dever de caridade. Pois bem, acusa-te desta particularidade e diz que não socorreste como podias, ou por negligência, ou por dureza de coração, ou por desprezo. Do mesmo modo, não te deves acusar de não ter rezado com toda a devoção que devias ter, mas, pondo de parte esta acusação geral, de que nada serve para a confissão, declara simplesmente que tens tido distrações voluntárias e que tens prevaricado quanto ao lugar, tempo, a posição exterior do corpo e outras circunstâncias necessárias para fazer bem a oração. Na exposição dos pecados veniais, não te des por satisfeita em referir o fato. Acusa-te também do motivo por que te deixaste levar. Assim, dizer que pregaste uma mentira que não prejudica a ninguém ainda não é bastante. Deves acrescentar, se o fizeste por vanglória, para te louvar, ou te excusar, ou por gracejo, ou por pertinácia. Se cometeste uma falta no jogo, dá explicações sobre isso, dizendo se foi pelo desejo de ganhar ou pelo prazer de conversa. E assim por diante, quanto aos outros pecados. Não deixes de determinar o tempo que durou o pecado,
porque de ordinário o tempo lhe aumenta notavelmente a malícia. De fato, muita diferença passa entre uma vaidade passageira, que se demorou em nossa alma aí por um quarto de hora, e uma vã complacência que o orgulho secreto do coração fomentou por um ou mais dias. Na acusação de um pecado, torna-se necessário determinar o fato, o motivo e a duração. É verdade que, quanto aos pecados veniais, em geral não se está obrigado a uma exatidão escrupulosa, e que a própria acusação não é de necessidade absoluta. Contudo, quem quer purificar a sua alma para atingir a perfeição da devoção, deve ter um grande cuidado de pôr o médico espiritual bem ao fato de todos aqueles males dos quais se deseja a cura, por menores que pareçam. Por fim, não cales nada que é necessário para fazer compreender todo o teu pecado, e nota ainda este exemplo. Um homem que naturalmente me desagrada, diz-me por aí uma palavrinha à toa e só por gracejo, mas eu a interpreto mal e me encolerizo. Ao contrário, se uma pessoa de quem gosto me disser uma palavra muito mais violenta, eu a levo a bem. Que devo fazer, pois, na confissão? Direi que me desmendei com palavras de enfado por ter levado a mal o que certa pessoa me disse, não em razão da qualidade das palavras, mas unicamente em razão da aversão que tenho a essa pessoa. Julgo até muito útil particularizar estas palavras de enfado, manifestando assim ao confessor não só os pecados cometidos, mas também as más inclinações, os hábitos e outras raízes do pecado. Ele conhecerá mais a fundo o coração e os remédios necessários às suas enfermidades. É preciso, no entanto, encobrir, quanto possível for, as pessoas que concorreram para o teu pecado. Presta atenção a muitos pecados que substituem e dominam às vezes por muito tempo no coração, sem que este o note, para os confessares e purificares deste modo o teu. Para este fim, podes ler atentamente os capítulos 7, 27, 28, 35 e 36 da terceira parte e o capítulo 7 da quarta. Não mudes facilmente de confessor e dá-lhe conta de tua consciência nos dias marcados, dizendo-lhe singela e francamente todas as tuas faltas, e de tempos em tempos, seja mensalmente, ou seja, cada 2 meses, manifesta-lhe o estado de tuas inclinações, embora não te tenham levado ao pecado. Se o espírito de tristeza ou pesar te acabrunha, se teu coração pende muito à alegria, ou se sentiste um vivo desejo de possuir maiores bens, e assim por diante.